Tiago 1:22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Deus abençoe sua palavra. Pode tomar seu assento. O pastor Cleilson está na congregação. Na verdade, ele também nem sabia que ele ia para lá, né? Foi meio de última hora. Mas está lá também pregando, né? Tocando, cantando. O que ele faz aqui, né? Constantemente. E ele pediu para a gente pudesse trazer o sermão nessa noite. E pedi a ele uma sugestão. E ele pediu para que falasse do tema: o que temos feito com o que temos ouvido. O que nós temos feito com o que nós temos ouvido. O que você tem feito com o que você tem ouvido? E aí, especificamente, quando eu me refiro a essa pergunta, ouvido aqui, ou ouvido a respeito do que é dito aqui, em outros lugares também, ouvido a respeito da palavra de Deus. O que é que você tem feito com isso durante, vamos dizer assim, esse ano? Vamos colocar só esse ano. Vamos deixar os demais lá para trás. E esse que está mais perto de nós, esse que está se findando daqui 2 dias, né? O que a gente tem feito com tudo isso que a gente tem ouvido aqui? Talvez você é um crente bem assíduo e tem participado de todas as programações aqui da igreja, de domingo a domingo, né? Terça, quinta, sábado. Devocionais, que o pastor às vezes nos envia também. Outros pregadores que você costuma ouvir, né? Bons pregadores que você seleciona a sua playlist e você constantemente revisita alguns sermões. O que é que você tem feito a partir desse contato, desse ouvir essas palavras? A gente está diante de um livro que fala explicitamente a respeito disso, de uma fé que é operada a partir de um exercício que é resultado do que tem sido ouvido. A pregação, ela gera no crente e nas pessoas que de fato conseguem ouvir a voz do Evangelho, porque só quem é crente, regenerado, nasceu de novo, que entende o Evangelho, compreende essas palavras. Para os ímpios, isso é loucura, isso não faz o menor sentido. Bíblia, palavra de Deus, não faz o menor sentido para quem não teme a Deus, não faz o menor sentido. As pessoas aí fora, elas selecionam o que elas querem ouvir. Não pense que aquele cantor, aquele aquele artista que você em um momento admirou, ou admira ainda, porque ele citou um verso bíblico, o cara é um cara piedoso e que ele atende a todo o conselho da palavra de Deus. Não, ele selecionou o que acha interessante para ele, o que é aplicável para ele. É a famosa seletividade na hora de se apropriar daquilo que lhe faz bem, lhe convém. Né? Pregue todo o conselho da palavra de Deus para ele, para ver se ele vai gostar. Como esse texto que a gente acabou de ler, um texto duro, né? Para a gente ouvir, olha, você não engane a si mesmo. Não seja alguém que diz que pratica a palavra, mas não pratica, você está mentindo. Você é um mentiroso. Tiago, ele é muito direto, né, nessas palavras. E traz algumas palavras aqui muito duras no seu escrito, né? E a gente tem que ouvir todo o conselho da palavra de Deus. Mas não somente ouvir, mas atender o que ela diz para nós. A carta eu quero atentar apenas o capítulo 1. O apóstolo Tiago, como a gente disse, né, irmão de Jesus Cristo, ele escreve às 12 tribos que estão na diáspora, né, são cristãos que estão longe da Palestina, estão vivendo um momento de perseguição, de pobreza, por causa do Evangelho. Dizem, assim, a história é que, possivelmente, esse é um dos primeiros escritos, né, que os cristãos têm contato. Uma carta que foi escrita por volta ali de 45 a 50, vamos colocar assim. E, possivelmente, um dos primeiros escritos aí após o Novo Testamento ali, né, a partir do Novo Testamento. Lógico que a sua Bíblia não está de forma cronológica, por isso que ela está lá atrás, esse escrito aqui, né? Mas
é um dos primeiros contatos ali que o povo tem com o escrito, né? O povo que agora crê em Jesus. Mas esse povo aqui especificamente eram judeus, que haviam se convertido agora ao cristianismo. E por causa disso enfrentavam perseguição, eles enfrentavam um momento de zombaria, eles eram colocados em situações extremamente difíceis, né? E viviam, por isso, uma extrema pobreza, enfim, todos os tipos de lástimas, né? Que poderiam enfrentar, né? Já havia uma situação difícil. Aí quando o camarada aqui se convertia ao cristianismo, aí a situação piorava drasticamente. É por isso que o Tiago, ele começa a dizer, a partir do versículo 12, para aqueles irmãos terem por alegria, grande alegria, o motivo de passarem por grandes provações, ou por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos, íntegros e que nada lhes falte. Então, o nosso querido escritor aqui, ele entende que a provação, ela produz um resultado necessário para toda a vida, para todos nós, para todo cristão. E a gente falou aqui várias vezes, a irmã Clary começou falando a respeito de provação, o irmão Marcos citou as questões das provações na nossa vida, e isso faz parte da vida cristã. É impossível você ser um cristão e não ter provações. Provações é uma coisa real na vida dos cristãos e é necessária. É necessária. Porque a palavra diz que ela produz perseverança. Ela aprimora o crente. Ela lapida o crente. Então a provação você não deve desprezar. Diferente da tentação. Essa sim você deve desprezar. Essa você deve fugir. Se você vê no capítulo 12, diz, no capítulo 2, aliás, que é no coração do homem que surgem essas tentações, né? Tentação não vem de Deus, a Deus ninguém tenta. Tiago diz na sua carta isso. Então tentação é diferente de provação. Tentação é a sua cobiça aflorada, o seu desejo carnal, colocando diante de você possibilidades que você tem ali, ou de repente a atitude de correr para elas ou correr delas. Cabe a você, como um crente fortalecido do Senhor, lógico, correr delas. Agora a provação não tem como você correr dela. Provação você vai passar por ela. Não tem como você desviar dela. Ela é necessária. A luta que esses irmãos enfrentavam aqui era necessária. E aí eles deveriam entender e ver isso com alegria. Alegria. Eles não estavam tendo alegria, pelo contrário. Pelo contrário, eles não estavam tendo sabedoria para lidar com isso. Por isso que o Tiago continua dizendo, se porém alguém de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Para passar por provações, é necessário sabedoria. Sabedoria que vem a partir da instrução da palavra de Deus, do conselho de Deus, da comunhão com Deus, das conversas com Deus, de ouvir Deus através de outras pessoas, de estar aqui costumeiramente ouvindo a palavra de Deus. Isso vai dando para nós sabedoria, isso vai aumentando a nossa sabedoria, mas a sabedoria mesmo, ela é praticada no exercício da nossa fé cotidiana, quando a gente se depara com momentos de tribulações, e ali nós tomamos as nossas decisões, ou as nossas reações, porque tem coisas que a gente vai e executa, né? Porque a gente planejou fazer aquilo, mas tem outras coisas que a gente simplesmente tem que saber como é que vai lidar, porque algo que você não esperava aconteceu. E aí, qual a sua reação? Algo inesperado, algo que foge do controle, foge do planejamento. Talvez terminando o seu ano e você olha para algumas coisas que aconteceu, você fala, não esperava que isso acontecesse comigo esse ano. Não esperava que isso acontecesse esse mês. Esse exato momento eu não esperava isso, mas isso acontece. E aí cabe a nós sabedoria, que quando a gente não tem, peça a Deus. Peça a Deus, que a todos dá de forma generosa, sem reprovação, e lhe será concedida, diz a palavra de Deus aqui em Tiago. A sabedoria é concedida àqueles que pedem a Deus. Onde é que você busca a sua sabedoria, meu irmão, para lidar com esses problemas, essas provações que você enfrenta? Com as suas dificuldades? No Google você consulta, de repente alguém que não tem nenhum tipo de conduta cristã, que não tem nenhum temor a Deus. Quem é a sua fonte de sabedoria? A quem você recorre em momentos de tribulações da sua vida? A quem você busca? É o irmão que é crente, é a irmã que é uma irmã de oração, de fé, com fervor espiritual, que vai te aconselhar, que vai te ajudar? Ou é simplesmente aquela pessoa que é mais chegada e que não vai te julgar?
mas também não vai mudar nada a sua vida, vai ficar na mesma, ou até vai piorar a sua situação. Peça a Deus sabedoria, meu irmão. Peça a Deus que a todos dá de forma generosa, porém peça com fé. O Tiago diz para nós pedir com fé, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, que impelida e agitada pelo vento. Uma pessoa dessa, não pense que vai alcançar do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. É assim que vive uma pessoa sem fé. Quando vem a tribulação, ela é como uma onda que é jogada pelo vento de um lado para o outro, porque ela não tem firmeza espiritual, ela não tem base, ela não está firmada numa rocha. Ela está firmada em algumas pequenas convicções que ela adquiriu durante a sua vida. E talvez esteja muito relacionado com o que nós temos feito, com o que nós temos ouvido. O que você tem ouvido aqui, de fato, tem sido base para você sustentar a sua fé. E você tem guardado isso no seu coração, que diante da necessidade você se depara com ventos tão turbulentos, mas você fica inabalável mesmo, porque você não é como onda agitada, você é como alguém que de fato está fixo, firmado e amparado pela âncora de Cristo Jesus, nosso porto seguro. Peça com fé, não duvidando, não sendo inconstante. É isso que o Tiago está dizendo para nós. Não seja inconstante, tenha. A pessoa gosta disso, né? Fé, foco, né? Na sua vida, né? Como é que aquela palavrinha, né? Foco, fé e mais alguma coisa que eles falam. Mas não é isso. É estar firmado em Cristo Jesus. E lógico, o foco é Ele, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Diante das tribulações, a alegria deveria vir, não pelo fato de a gente estar sofrendo. Ninguém é masoquista que sofre com sofrimento. Não é isso que o Tiago está dizendo para nós. Ele está dizendo para nós ter alegria, porque nós temos alguém conosco em meio a sofrimento. Alguém que não nos abandona, mas alguém que conhece as nossas necessidades. E que simplesmente talvez nos está colocando diante dessas situações para nos forjar e nos tornar cada vez mais aperfeiçoados, semelhantes a Ele. Afinal, não é esse o seu desejo? Qual que é o seu desejo? Qual que é o nosso desejo? Não é se parecer mais com Cristo? E por que a gente, diante da provação que vai nos parecer mais com Ele, a gente tenta fugir dela? Não, Tiago diz, a gente tem que enfrentar isso com fé, com sabedoria, com convicção, com firmeza. E se isso nos falta, peça a Ele, busca Ele em oração, porque a todos Ele dá de forma generosa. Tiago fala a respeito depois, posteriormente, através aqui da riqueza. E eu não gostaria muito de falar desse assunto, que eu já falei ontem. Pulo para o versículo 12, para a gente chegar até onde eu quero enfatizar mais ainda, que é lá no versículo 22. Mas enquanto isso, ouça o que diz no versículo 12. Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação. Como é que você tem suportado a provação? Como é que você suportou a provação que veio sobre a sua vida esse ano? Foi um ano difícil para você? Foi um ano fácil? Foi tranquilo? Igual aquele memezinho, o cara está capotando lá, tudo rasgado, tudo, né, estribuchado, mas foi tranquilo. Será que foi tranquilo para você? Quantas provas, quantas lutas, quantos momentos difíceis, quantas circunstâncias, quantos dilemas, quantas decisões difíceis, quantos momentos de angústia, de tristeza, de vontade de desistir, de projetos que você começou, talvez não conseguiu terminar, de intenções que você tinha, mas não conseguiu executar. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago está dizendo para os irmãos que agora estavam passando por essas aflições, por essas perturbações, por essas provações. Olha, bem-aventurado quando vocês suportam isso. Suportar o fato de eles serem levados a julgamentos, de serem confiscadas as suas propriedades, de não poderem estar residindo na sua pátria, de terem que fugir, de enfrentar toda a humilhação por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Estavam sofrendo por causa disso. Não era por causa das escolhas erradas que eles fizeram em suas vidas, como alguns de nós sofremos em certo momento. Quantas escolhas erradas que nos levam ao sofrimento, decisões equivocadas, precipitadas. Mas não é disso que o texto está tratando. Está tratando de gente que estavam fiéis a Cristo, a sua vontade, seguindo a santa vocação que Deus havia dado a cada um deles, sofrendo por causa de Cristo.
E se esse é o seu caso nessa noite, meu irmão, se você sofre por causa de Cristo, por causa da sua decisão de caminhar ao lado dele, saiba que diz para nós a palavra de Deus que depois de sermos provados, seremos aprovados e receberemos a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aos que o amam, serve ao Senhor independente das circunstâncias. Você ama a sua esposa, você fica com ela quando ela está bonita e quando ela está feia, quando ela está bem e quando ela está má. Você ama seus filhos, você ama quando eles obedecem e quando eles desobedecem, são seus filhos. Você ama seus amigos, até mesmo quando eles te chateiam. Da mesma forma, quem ama o Senhor, permanece com o seu Senhor independente das circunstâncias. A gente não ama Cristo por conveniência. A gente não é igual aquele homem que a gente pregou aqui ontem, que chegou diante dele pedindo para ele tomar parte na repartição da sua herança por conveniência, querendo um interesse financeiro a partir de Jesus. A gente não é esse tipo de pessoa. Eu acho que não somos esse tipo de pessoa. Somos pessoas que amamos a Cristo sim, queremos caminhar com Ele. E muitas vezes a gente tem tido dificuldade por causa de algumas provações que a gente tem passado. Mas, no entanto, permaneçam firmes, porque há uma recompensa eterna, segura e real, preparada para todos aqueles que de fato vivem assim. Aí há uma diferença, como eu disse no começo, de ser aprovado e ser tentado. O versículo 13, se você estiver acompanhando a sua Bíblia, Tiago 1:13, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o trai, o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Aqui está a diferença crucial entre provação e tentação. Tentação, como eu disse, a gente tem que correr dela, fugir. Provação você enfrenta. Você vai ser aperfeiçoado, tem uma recompensa. Você vai ser cada vez mais parecido com Cristo. E na tentação, aí você não diga, é Deus me tenta. Não, Deus não tenta ninguém. Não culpe Deus pelos pecados que você tem cometido. Não coloque isso na conta de Deus. Jamais. Pelo contrário, diz aqui que isso vem através do seu interior. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, essa atrás, o seduz. E depois que seduz você, diz que isso engravida, né, você, o seu pensamento, a sua vontade, o seu desejo, e quando você quando você consome isso, né, depois de consumido, gera morte. Pronto, aí a gente enfrenta a dor terrível do pecado. Do pecado. Não se engane, meus amados irmãos. Deus não tenta ninguém. Pelo contrário, Deus é um doador de boas dádivas. Versículo 16 diz: não se engane, meus irmãos. Toda dádiva, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto. Tudo que você tem de bom na sua vida não vem de você. Vem do alto. Vem da onde? Descendo o Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. O nosso Deus não é como as ondas que a gente comentou aqui, que ele varia, depende do sol, que a sombra está para um lado ou para o outro, né? Quem já brincou, meu menino ficou, quando você mostra a sombra para o menino, ele fica entusiasmado ali, agitado, porque ele vê a sombra mudando de lugar. Quando tem esse contato, né, dependendo da projeção da luz. Deus não é assim. Deus não acorda de um jeito hoje, amanhã de outro jeito. Deus é imutável, permanece para sempre como Ele sempre foi. Ele é eterno, Ele não muda. Ele não é como nós, que hoje estamos muito bem, e agradecemos a Deus, e acordamos felizes, as pessoas mais maravilhosas, e amanhã, dependendo da situação, a gente está com a cara virada, estressado com um monte de coisa, um monte de dificuldade, enfim. Deus não tem essas alterações. Em Ele não há sombra nem variação de mudança, pois segundo o seu querer que Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. O mesmo poder que gerou as nossas vidas nele, quando nos ressuscitou através do Evangelho, quando a gente ouviu, o poder dele que atuou em nós, quando nos deu vida, é o poder que continua atuando em nós, nos trazendo segurança em nossa caminhada.
Deus não muda, Ele continua te amando, me amando, porque se um dia o amor dEle fez com que o Evangelho chegasse até nós, e ouvíssemos a voz do nosso Senhor, esse mesmo amor permanece sobre nós, para ajudar você, meu irmão, nas suas lutas e provações, para vencer as suas tentações também, para você fugir do mal, da aparência do mal, para que você possa andar em novidade de vida, como criaturas, como primícias das suas criaturas, semelhante a Cristo. Ele sim, o primogênito. É com Ele que a gente vai se parecer. Portanto, vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos, diz o Tiago. Cada um esteja pronto a ouvir. Você está pronto para ouvir? Você é alguém que chega aqui domingo à noite para ouvir a palavra de Deus? Pronto, você se prepara para ouvir? Como é que é seu preparo para receber a voz de Deus? Como é que é seu preparo para vir na terça, na quinta, no sábado? Como é que é seu preparo quando você está diante de Deus, com a sua Bíblia na sua casa, ouvindo a voz dEle, ouvindo uma pregação? Meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir. E aqui é uma advertência quanto à precipitação na hora da fala. Tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. A ira humana não produz a justiça de Deus. Quantas vezes, em momentos de tribulações na sua vida, você se precipitou nas palavras e feriu as pessoas que estavam perto de você? Quantas vezes você destruiu algum negócio pela sua precipitação na sua fala? Quem já negociou alguma coisa, de repente você foi rapidamente e falou. Quantas vezes as suas palavras, de forma precipitada, tornaram a sua vida um curso que você não imaginava que tornaria ou tomaria, né? Porque na nossa precipitação, muitas vezes a gente não tem uma justiça tão certa como a justiça de Deus. Porque muitas vezes a nossa fala vem em momentos de ira. Quantas vezes a tribulação ali, você está angustiado, agoniado, perplexo, estressado, e de repente você fala e se arrepende depois, porque você está cheio de ira. E na ira não produz, não há justiça de Deus. Nossa justiça é uma justiça humana. A gente acha que tem razão, a gente acha que está com a verdade, a gente tem que falar aquilo mesmo, porque eu sou dono da verdade ali, eu tenho razão, eu não vou perder essa oportunidade. Quantas vezes a gente não perde a oportunidade e perde tantas coisas na nossa vida por causa da nossa precipitação, por causa da ira que toma conta das nossas vidas em momentos de tribulação. Portanto, meus irmãos, estejam prontos a ouvir. Analise a situação, ouça, assimile, busque Deus. Deixe Deus falar com você naquele momento. Será que é possível ouvir Deus na tribulação, na angústia, no momento de dificuldade? Prontos para ouvir em vez de falar precipitadamente. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo da maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, o qual é poderosa para salvá-los. A palavra já foi plantada em vocês? A palavra foi plantada de Cristo, quando a gente ouviu o Evangelho pela primeira vez e creu nele, no sentido da conversão. Mas a palavra é plantada cotidianamente. Toda vez que você vem aqui, hoje, por exemplo, a palavra está sendo plantada. Mas antes de plantar a palavra, o nosso apóstolo Tiago diz para nós deixar toda a impureza e o acúmulo da maldade. É necessário uma preparação para o terreno. O pessoal que gosta de planta aí, de plantar, não planta de qualquer jeito. Não é, irmão Gaba? A gente vai lá e cultiva, a gente tira a sujeira, a gente limpa o terreno, a gente prepara o lugar para então plantar a semente. Assim devemos ser nós diante de Deus. A prontidão em ouvir a palavra de Deus neste lugar ou em qualquer outro lugar, deve existir em nós uma preparação. Tirar toda essa maldade, tirar todo esse nosso preconceito, tirar todo de nós essas dúvidas talvez parem sobre nós e deixar um terreno para que a palavra de Deus de fato encontre um lugar seguro, onde floresça, através da nossa operação, através das nossas ações. Acolham com mansidão. Acolha com mansidão. Quantas vezes a gente ouve uma palavra e a gente vai, rapaz, e se fecha, porque aquilo muitas vezes contraria o meu pensamento, a minha vontade, o meu desejo. Aquilo muitas vezes me fere, eu não quero ouvir aquilo, eu me fecho para aquilo. Acolha com mansidão
a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, meu irmão, acolha com mansidão. Não é palavra de homem. Não é sugestão humana, não é psicologia humana. Não é disso que a gente está falando. Estamos falando da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sim tem o poder para salvar-nos. E aí a gente chega no versículo que eu li a princípio. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Sejam praticantes. Estamos praticando essa palavra. Esse ano fez diferença o que você ouviu aqui? Os momentos que você de repente deparou com dificuldades na sua vida, você lembrou de uma palavra que você ouviu aqui e você disse, olha, eu agiria de outra forma se não fosse aquela palavra que eu ouvi aquele dia. Aquilo mudou minha vida, aquilo mudou a minha forma de entender, de pensar, de reagir. Sejam praticantes da palavra. Por quê? Porque senão a gente vai enganar nós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, posso, Tiago, agora dar aqui uma ilustração. Ele se assemelha a alguém que contempla o seu rosto num espelho. Você já olhou no seu espelho hoje? Mas acho que é impossível ter alguma pessoa aqui hoje que não olhou no espelho, né, irmãos? Acho que todo mundo que olhou no espelho hoje. Eu não sei quantas vezes, né? Alguns até bem muitas, né? Mas o texto está dizendo que quando a gente ouve a palavra, a gente vem, escuta, a gente gosta da palavra, e a gente diz que é a igreja da palavra, porque a palavra é pregada, eu gosto da palavra, eu gosto de teologia, eu gosto de Bíblia. A pergunta é, a gente gosta de praticar o que a gente ouve? Ou a gente só gosta mesmo de ouvir para dizer que a gente, nossa, tem muito entendimento, muito... É fácil a gente reproduzir a Bíblia, reproduzir a palavra, ouvi-la. É fácil para mim estar aqui nessa noite, irmãos, falando tudo isso. Você tem muita facilidade hoje para reproduzir isso, para ouvir isso, mas não é disso que o Evangelho trata, não é disso que ser discípulo de Cristo trata, e sim, quando a gente pratica isso, quando a gente executa isso, quando a gente tem isso como verdade para as nossas vidas, porque senão a gente vai ser como alguém que contempla o seu rosto e simplesmente sai e esquece como é que era. Você ouviu a palavra, sabe o que a palavra diz para você fazer, mas de repente você já esqueceu, porque você não acolheu essa palavra no seu coração. Você não deu a devida importância, isso não tomou forma na sua vida, nas suas ações. Não houve em você um terreno fértil a ponto de as suas ações, agora atitudes, se confundirem com a sua audição. O que você ouviu, agora você não sabe se ouviu. O fato é que agora você pratica aquilo como se, de repente, o seu desejo já tivesse sido criado para isso. Porque a palavra encontrou um lugar, e você ouviu, e você creu nela, e agora você executa ela, ela faz parte de você, não como um código moral que você olha simplesmente e diz, eu tenho que fazer, não, porque é um desejo, um querer, uma vontade, de ser semelhante a Jesus, de se parecer com o seu Senhor. Contempla a si mesmo, retira-se logo, se esquece da sua aparência. Não é assim que um crente vive. Ele ouve a palavra, e ele se lembra da palavra, e toda vez ele se olha na palavra, ele se vê. E por mais que ele não esteja de acordo com a palavra, ele vê quem ele é. Ele se contempla e lembra da sua sujeira, da sua miséria, do seu estado e da sua necessidade de Cristo. Entenda uma coisa, irmão, aqui não está dizendo de gente que é santinha, que não tem nada de errado, que não faz nada de errado, não tem disso que o Tiago está dizendo. O Tiago está dizendo de pessoas que ignoram quem elas são diante do espelho da palavra de Deus. E quando as lê para os outros, se desviam dela, não os lê como alguém que necessita dela, de ser tratado por ela, de ser trabalhado por ela. Quem faz isso engana a si próprio. Quem lê a palavra como alguém que já tem simplesmente o costume e não faz efeito nenhum, essa pessoa engana a si mesmo. Mas aquele que atenta bem para a palavra, que é a lei de Deus, perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, diz o versículo 25, não sendo apenas ouvinte, que logo se esquece, mas operoso, praticante. Operoso, praticante, ele opera a palavra, ele executa, ele deseja isso,
Isso incomoda ele, incomoda o fato dele não conseguir executar e praticar, porque ele quer, ele deseja, ele sabe o caminho da vida, ele sabe por onde ele tem que trilhar, e muitas vezes ele não consegue, mas ele entende que ele necessita disso, então ele persevera em ouvir, e praticar, em querer ser semelhante ao que ela diz e instrui para você. Esse sim, diz a palavra de Deus para nós, esse será bem-aventurado no que realizar. Você quer um ano de bênção? Está aqui o caminho, a receita. Quer um ano de bênção? Não seja apenas ouvinte. Não tenha na sua mente apenas um acúmulo de conhecimento. Deus não está preocupado com quanto você sabe dele, da sua palavra. Ele está mais preocupado com quanto você de fato crê nele e executa isso com fidelidade a ele. É lógico que estudar a palavra é importante, como é importante, é necessário, é vital, mas só ouvir a palavra não vai fazer de nós sermos verdadeiros discípulos de Jesus. A gente não vai conseguir. E se você quer ser bem-aventurado, está aqui a receita. Esse será bem-aventurado no que realizar. Que as suas ações sejam pautadas pela palavra. Quando você se deparar com uma situação que coloca em xeque a sua fé em Cristo Jesus e a sugestão diabólica deste mundo humano, simplesmente para te dar mais vantagem nos seus negócios, lembre-se que você conhece a palavra, você já ouviu ela. Então siga a palavra dele e pratique, porque você vai ser bem-aventurado. Mesmo que isso pareça que você esteja perdendo ali, quando de repente aparecer uma proposta e isso colocar em xeque a sua fé, lembre-se das palavras que você tem ouvido e prossiga na sua fé firme, porque isso será uma bênção para você. Do contrário, será uma maldição. Não ignore as palavras que eu tenho ouvido aqui neste lugar, irmãos. É uma bênção para nós, como é dito aqui de forma constante, que a gente tem um pastor que ele é fiel na pregação da palavra, e a gente sempre vem aqui com um desejo de ouvir cada vez mais ele, mas o quanto isso terá sobre nós responsabilidade, mais do que esses irmãos que não têm tanto dessa instrução. Nós temos instrução aqui, nós temos a palavra de Deus sendo pregada constantemente de forma fiel, bíblica, não só pelo pastor, mas todos os irmãos que sobem a esse púlpito, irmãs que pregam a palavra, pregam de forma autêntica. A questão não é essa, o quanto tem sido pregada a verdade, a questão é o quanto eu tenho de fato enxergado isso como verdade vital para a minha vida. E se a bênção do Senhor que eu desejo, então, que isso seja uma prática constante na minha vida, que não seja alguém apenas enganado, com aparência esquecido da minha face vista no espelho da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão, te dar condição, a mim e você, sermos transformados todo dia por essa palavra. Vamos orar nesse momento.